Olá, eu sou a Raiane da Planton e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre gás de efeito estufa, aquecimento global, o que uma coisa tem a ver com outra, por que emitir CO2 vai fazer com que o planeta esquente? Tu já parou para pensar sobre isso? É a molécula que é quente e aquece? Né? Como que isso acontece? Vamos entender um pouquinho de como isso funciona então. Primeiro eu queria explicar o conceito de efeito estufa. Isso não é um conceito negativo por si só, e tu vai entender um pouco melhor ao longo desse vídeo. Então, na Terra a gente tem a atmosfera e temos as camadas da atmosfera. Tu deve lembrar disso do colégio ainda, né? Eu espero que sim. A gente tem então a troposfera, que é logo acima de nós, né? Tem uma extensão aí de mais ou menos 10 quilômetros, e depois a estratosfera. Lá na estratosfera a gente tem a camada de ozônio, tão famosa também, que é uma camada longa aí, de bastante ozônio, com bastante volume dessa molécula. Então, essa camada, ela filtra mais ou menos 90% dos raios solares que chegariam à Terra, são impedidos de chegar pela camada de ozônio. E desses 10 que chegam até a superfície terrestre, muitos deles são refletidos e acabam retornando mesmo para a atmosfera, e outros refletem de novo na camada de ozônio e não conseguem sair, né, da nossa atmosfera, e depois então eles conseguem sair. E é isso que permite com que a gente tenha vida na Terra. Hoje a temperatura média da Terra é em torno de 15 graus, e a temperatura, se não houvesse efeito estufa, seria menos 15 graus, seria impossível de ter vida na Terra. Então o efeito estufa por si só não é um conceito negativo, não é algo ruim que acontece. Então, o que o CO2 tem a ver com isso e como, né, que a gente consegue, então, melhorar isso, né, esse aquecimento global? O que acontece? Quando a gente emite, a ação humana acaba emitindo outros gases, que não só aqueles que já teriam na atmosfera, eles acabam formando, vamos supor assim, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, como se fossem nuvens. E o próprio raio solar bate ali e continua refletindo. Então, um raio que antes bateria lá no ozônio, né, iria, né, não ficaria mais aqui na Terra, na atmosfera, ele acaba ficando mais tempo e ele acaba aquecendo mais do que seria previsto. Então, é isso que gera o aquecimento global, né? É simples de entender. Então, por isso agora tu entende qual é a relação dos gases de efeito estufa com o aquecimento global, né? Com aquilo que a gente crê que são eles responsáveis por fazer com que permaneça mais tempo esse raio aí na Terra. Bom, se tu chegou até aqui e quer saber um pouquinho mais de como é formado o ozônio, pode continuar no vídeo, né? Senão tua dúvida já foi esclarecida. Mas muita gente não faz ideia de como é formado esse ozônio, sendo que ozônio é a fórmula, né, O3, ela não é estável. O ozônio são 3 moléculas de oxigênios, né, ligadas uma na outra. Não é estável, tanto que a gente não consegue engarrafar aqui, né, fazer sinteticamente o O3, porque ele é tão instável que ele não permanece. E como que ele consegue permanecer então na atmosfera? O que acontece lá para que ele seja formado? Então, se tu tem aí curiosidades de química, também vou te explicar um pouco mais. Toda a atmosfera, ela tem nitrogênio majoritariamente, e oxigênio, e 1% ali de argônio também, e outros gases. O nitrogênio, ele é inerte para nós, para o corpo humano, então a gente respira aqui, inala, né, 70% de nitrogênio, 30% de oxigênio, o nosso corpo só fica com aqueles 30%, o nitrogênio entra e sai sem fazer efeito algum. E lá na estratosfera, na camada mais distante da Terra, lá então a gente também tem oxigênio, mas claro que por causa da gravidade ele é muito mais rarefeito. E os raios, né, os raios solares, que contêm uma parte de raio ultravioleta, essa onda eletromagnética muito energética, eles atingem as moléculas de O2, que são 2 oxigênios juntos, e ele consegue separar tamanha a energia que ele tem. Então ficam 2 radicais livres soltos, e radicais livres, eles são muito instáveis e eles precisam se conectar a outra molécula qualquer. Então, quando eles acham um O2, ele tenta já se conectar e ele forma um O3, então um ozônio, que também é estável, mas é menos instável do que um radical livre. Então, por isso, né, acaba gerando uma reação em cadeia, então os raios vão quebrando as ligações e elas vão se ligando a outros O2.
E acaba que é isso, na verdade, que nos protege da reação dos raios UV, da radiação UV. E se não fosse isso, né, imagina se a gente com um protetor solar hoje já tendo passado tão pouquinho dos raios, né, perto do que viriam, a gente já consegue se queimar. Imagina o que aconteceria se não tivesse essa proteção. Então, é incrível, né? Eu amo entender um pouquinho mais sobre isso. Espero que tu tenha gostado de saber mais também. Se tiver mais dúvida, escreve aqui pra gente saber e a gente pode aprofundar mais outros temas, certo? Até mais!